A gente gosta de pensar que está no controle, né? Que cada escolha, cada passo que a gente dá foi pensado, foi deliberado. Mas e se a maior parte do nosso dia for só uma grande reação? Um piloto automático super sofisticado que faz a gente acreditar que o volante está nas nossas mãos. Hoje, vamos dar uma olhada bem de perto nessa tal de ilusão do controle e como ela, no fundo, molda a nossa vida. Olha, essa frase aqui, ela pega fundo. Ela sugere que o nosso maior problema não é aquilo que a gente não sabe, mas sim aquilo que a gente tem certeza absoluta. Essa crença de que estamos no comando, quando na verdade, muitas vezes somos só passageiros dos nossos próprios impulsos. É uma ideia que pode até ser meio desconfortável, mas ela é fundamental para a gente entender como nós realmente funcionamos. Bom, para a gente entender como retomar as rédeas, primeiro a gente precisa desmontar essa ilusão. Vamos olhar com uma lupa o que acontece por trás de uma decisão qualquer do dia a dia e descobrir que, na maioria das vezes, ela é outra coisa completamente diferente. O conceito-chave é este aqui, a reação organizada, percebe? Não é uma decisão, é um reflexo quase que instantâneo. Pensa comigo, um impulso aparece do nada, aí a mente corre para criar uma história que faça aquilo parecer lógico e, pronto, a ação acontece. Só depois que tudo passou é que a gente olha para trás e pensa, eu escolhi fazer isso. Mas a escolha, de verdade, ela nunca existiu. Então, quem é que está pilotando essa máquina afinal? O que a gente descobre é que são dois sistemas trabalhando juntos, quase sempre sem a nossa permissão consciente, o corpo e a mente. Vamos entender qual é o papel de cada um nesse automatismo todo. E aqui está o ciclo, bem simplificado. Pensa naquela vontade de pegar o celular sem motivo nenhum. O impulso nasce no corpo, talvez por tédio, talvez por ansiedade. Aí o pensamento vem e justifica, vou só dar uma olhadinha rápida. E a ação acontece. É um ciclo que se repete dezenas, talvez centenas de vezes por dia, totalmente fora do nosso radar consciente. E aqui a divisão de tarefas fica bem clara. O corpo é um motor primitivo, é o impulso puro. Ele quer segurança, quer prazer, quer fugir da dor. É pura reação. A mente, por outro lado, funciona como se fosse uma assessoria de imprensa. Ela não começa a ação. Ela justifica a ação depois que o corpo já se moveu. É ela que cria a historinha que nos deixa confortáveis com a ilusão de que a gente está no controle. E quais são as histórias que essa máquina de justificar nos conta? Com certeza, algumas delas são bem familiares. São os roteiros padrão que a mente usa para dar uma camada de lógica a uma ação que foi puramente impulsiva. E talvez a última, não sei por que fiz isso, seja a mais honesta de todas. É um daqueles raros momentos em que a gente admite que sim, o piloto automático estava no comando total. Ok, se o corpo impulsiona e a mente justifica, como é que a gente quebra esse ciclo? A resposta não está em lutar contra os impulsos ou em pensar mais. A resposta está em ativar um terceiro elemento, um que geralmente fica ali adormecido, a consciência. Essa é a pergunta de $1 milhão. No nosso modo reativo do dia a dia, a resposta parece ser nada. O impulso e a ação parecem uma coisa só, inseparável. Mas existe algo ali. Existe um espaço. E aqui está a grande sacada. Não é um espaço para pensar, para debater com o impulso ou para julgar o que se está sentindo. Não. É um espaço para simplesmente perceber, para observar o impulso como ele é, uma energia, uma sensação no corpo, sem aquela obrigação automática de obedecer. Então, o ponto crucial é esse. A liberdade de verdade não é a ausência de impulsos. Eles sempre vão existir. A liberdade é a presença desse intervalo. Sem essa pausa, a gente fica preso na repetição dos mesmos padrões, das mesmas reações, de novo e de novo. Com essa pausa, a escolha se torna finalmente possível. A liberdade nasce nesse pequeno intervalo. Tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas como é que a gente cultiva esse espaço na prática, no meio da correria do dia a dia? Pois bem, existe uma ferramenta incrivelmente simples e funcional para isso. Não é nada místico, é uma técnica bem prática. O exercício é a pausa de 3 segundos. Quando sentir um impulso forte, primeiro, pare. Por 3 segundinhos, não faça absolutamente nada. Segundo, dê um nome para o que está sentindo, só para você. Raiva, desejo, medo. Terceiro, observe onde isso aparece no seu corpo. É um aperto no peito? Um calor no rosto? E por último, antes de agir, faça uma pergunta crucial para si. Esses poucos segundos já são o suficiente para abrir aquele espaço e quebrar o automatismo.
E essa frase resume perfeitamente o objetivo do exercício. O ganho não está em pensar de um jeito mais inteligente sobre um impulso, está em agir menos no automático. A verdadeira sabedoria não é controlar os pensamentos, mas sim escolher as ações, em vez de ser simplesmente levado por elas. Mas afinal, qual é a recompensa por trás de todo esse esforço? É importante ter clareza sobre isso, porque o prêmio não é o que a maioria das pessoas imagina. Não se trata de uma pílula mágica para a felicidade constante. Este é um ponto fundamental. A prática da consciência não promete eliminar a dor ou garantir o sucesso. Ela oferece algo muito mais profundo e muito mais raro. A chance de ser o autor ou a autora da própria vida, em vez de ser um mero personagem reagindo a um roteiro que foi pré-escrito pelos nossos hábitos e impulsos. E como toda escolha de verdade, essa vem com uma troca. A gente abre mão daquela ilusão confortável de controle, das desculpas convenientes e assume mais responsabilidade. E o que se ganha em troca? Clareza para ver as coisas como elas são, uma estabilidade que não depende do que acontece lá fora e um profundo senso de dignidade interna. É crucial lembrar que a consciência não é um interruptor que a gente liga de uma vez por todas. Ela é como um músculo, de verdade. Precisa ser treinada. Cada pausa que é feita, cada impulso que é observado sem ser obedecido, é uma repetição que fortalece esse músculo. Exige uso, constância e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. E a gente termina com a pergunta final do nosso exercício. A pergunta para levar para a vida. Antes de falar, antes de digitar, antes de qualquer ação, a pausa para se perguntar: isto aqui é uma reação ou isto é uma escolha? A qualidade de uma vida pode muito bem depender da frequência com que essa pergunta é feita.